A Viagem é uma telenovela brasileira que foi produzida pela TV Globo e exibida em 11 de abril até 21 de outubro de 1994. Substituindo Olho no Olho e sendo substituída por 4x4, sendo a 50ª novela das 7 transmitida pela emissora, em 167 capítulos. A trama foi assinada por Ivani Ribeiro, com colaboração de Solange Castro Neves, tem direção de Ignácio Coqueiro, Maurício Farias e Wolf Maia, com Maia na direção geral. É um remake da novela homônima transmitida entre 1975 e 1976 pela Rede Tupi. Contou com as participações de Cristiane Torloni, Antônio Fagundes, Guilherme Fontes, Maurício Matar, Andréa Beltrão, Cláudio Cavalcanti, Lucinha Lins e Miguel Falabella. Alexandre, Guilherme Fontes, é um playboy inconsequente, namorado de Lisa, Andréa Beltrão, e matou um homem em uma tentativa de roubo. Ao fugir da polícia, é delatado pelo irmão Raul, Miguel Falabella, e pelo cunhado Theo, Maurício Matar. O famoso criminalista Otávio Jordão, Antônio Fagundes, não aceita defendê-lo nos tribunais, pois a vítima era um amigo pessoal. Para ajudá-lo, Alexandre conta apenas com a irmã mais velha, Diná, Cristiane Torloni, que luta para livrá-lo da cadeia. Até mesmo a namorada Lisa o abandona. Condenado, o rapaz comete suicídio na prisão, amaldiçoando todos que o trairão. A temperamental Diná é casada com Theo, um rapaz mais jovem e boa pinta que sofre com o ciúme doentio da esposa, o que coloca o casamento em xeque. A mãe doente, Dona Maroca, Yara Cortes, tenta se recuperar da perda do filho caçula com a amizade do médico da família, o Dr. Alberto, Cláudio Cavalcanti. Ele é um médico espiritualista que apaixona-se por Estela, Lucinha Lins, a outra filha de Maroca. Abandonada pelo marido Ismael, Jonas Bloch, um mau caráter, Estela criou sozinha a filha Bia, Fernanda Rodrigues, que sonha reencontrar o pai. Raul, irmão de Alexandre, Diná e Estela, tem um casamento feliz com Andresa, Thaís de Campos, e uma boa relação com a sogra, Dona Guilmar, Laura Cardoso, que o trata como filho. Para completar a felicidade do casal, falta um bebê, que os dois lutam para conseguir. O advogado Otávio Jordão é também amigo do Dr. Alberto. Viúvo, é pai de 2 filhos, Tato, Felipe Martins, que quer seguir a sua carreira, e o garoto Dudu, Daniel Ávila. Após a morte de Alexandre, a vida de todos esses personagens muda drasticamente. O espírito de Alexandre planeja uma vingança contra os que lhe viraram as costas. Seus principais alvos são Raul, Theo e Otávio. Dona Guilmar, influenciada pelo espírito de Alexandre, transforma o casamento do genro e da filha em um inferno, até conseguir separá-los. O filho de Otávio, Tato, deixa de lado os estudos e torna-se um delinquente, tal qual Alexandre fora um dia. E Theo passa a sofrer de surtos que o deixam violento, principalmente depois que se separa de Diná e se envolve com Lisa, a antiga namorada de Alexandre. Entretanto, Alexandre não contava que Diná, a única que lhe estendeu a mão, fosse se apaixonar por Otávio, o seu maior desafeto. O Dr. Alberto, adepto do espiritismo, tenta, por meio de reuniões mediúnicas, conscientizar o espírito atormentado de Alexandre do mal que causa às pessoas. O clímax é a morte de Otávio, que morre em um acidente de carro. Diná deseja morrer para reencontrar o amor da sua vida, porque está vivendo uma fase sombria e depressiva, porém, sua última missão na Terra é reencontrar sua sobrinha Bia, que havia sumido de casa, após vários desentendimentos com sua mãe Estela.
Diná acaba por encontrar Bia em uma das pedras da praia e sofre um ataque fulminante, falecendo nos braços da menina. Já em um outro plano, Diná não entende como chegou até lá, e enfrenta uma grande resistência para aceitar que morreu. Ela só se convence de que fez a viagem depois que finalmente reencontra Otávio, e agora os dois juntos estão em um lugar conhecido como Nosso Lar. Unidos mais uma vez, eles tentam neutralizar a má influência de Alexandre na vida de seus entes queridos. Elenco: Cristiane Torloni, Diná Toledo Dias, Antônio Fagundes, Dr. Otávio César Jordão, Guilherme Fontes, Alexandre Toledo, Maurício Matar, Teodoro Dias, Theo, Andréa Beltrão, Lisandra Barbosa, Lisa, Cláudio Cavalcanti, Dr. Alberto Rangel Rezende, Lucinha Lins, Estela Toledo Novaes, Miguel Falabella, Raul Toledo, Thaís de Campos, Andresa Muniz Toledo, Laura Cardoso, Guilmar Muniz, Yara Cortes, Mara Toledo, Maroca, Suzy Rego, Carmen Rodrigues, Jonas Bloch, Ismael Novaes, Fernanda Rodrigues, Beatriz Toledo Novaes, Bia, Felipe Martins, Otávio César Jordão Júnior, Tato, Ari Fontoura, Tibério Campos, Nair Belo, Sirena Panzotti, Sininha, Lolita Rodrigues, Fátima Aparecida Domingues, João Herbert, Agenor Barbosa, Breno Moroni Mascarado / Adunair Rodrigues, Mara Carvalho, Regina da Silva, Eduardo Galvão, Mauro Botelho Rezende, Denise Del Vecchio, Glória Guzmão, Tânia Esquer, Josefa Dias, Irvim São Paulo, José Carlos Barbosa, Zeca, Roberta Índio do Brasil, Sofia, Miriam Pérsia Salomé, Leonardo José Hélio, Ricardo Petraglia, Diogo Queiroz, Queiroz, Cláudio Mambert, Geraldo Ribeiro, Geraldão, Danton Melo, Johnny Bala, Keila Bueno, Natália, Nana, Renato Rabelo Padilha, Mara Manzan, Edneia, Cris Pitts, Bárbara, Carlos Takeshi Okida Tanaka, Lafayette Galvão, André Jordão, Rejane Goulart, Júlia Jordão, Mila Cristi, Carlota, Kiko Mascarenhas, Daniel, Arei Júnior, Samuel, Jorge Pontual, Antônio, Tonho, Cibele Larrama Maria, Solange Couto, Zulmira, Gésil Amadeu Julião, Maria Alves Francisca, Nádia Bambirra Margarida, Wanda Alves Dolores, Selma Salmir Vovó, Joana Rocha Oséias, Lúcio Mauro Filho Caetô, Daniel Ávila, Eduardo Jordão, Dudu, Viviane Pinheiro, Patrícia Toledo Dias, Pati. Participações especiais: Jaime Periardigor Teles, Tessi Calado, Oneida Queiroz, Eduardo Felipe Dedé, Nildo Parente, Valdomiro Marcondes, Andréa Avancini Tainá, Léa Garcia Natália, Espírito do Nosso Lar, Antônio Pompeu Paulinho, Espírito do Nosso Lar, Henrique César Doutor Duarte, Giovana Gold, Adriana Pacheco, Drica, Ana Beatriz Wiltgen Lili, Beto Simas Laerte, David YW Pan Kazul Tanaka, Maria Cristina Gatti Lindalva, Flávio Antônio Detetive Aristides Maia, Mário Borges Doutor Sérgio, Cristina Ribeiro Araci, Edviges Gama Sônia, Mônica Carvalho Gilda, Luísa Curvo Thaís, Miriam Freeland Cris, amiga de Bia, Caio Junqueira Pedro Bala, amigo de Bia, Thierry Figueira Guga, amigo de Bia, Tatiane Manzancarol, amiga de Bia, Beta Madruga Thaís, amiga de Bia, Gerson Esteves Gordo,
amigo de Zeca. Walter Verve Boca, amigo de Zeca. Armando Souza Kibe, amigo de Zeca. Antônio Entriel André, amigo de Tato. Marcos Oliveira Mãozinha, colega de cela de Alexandre. Tony Tornado Chefão, colega de cela de Alexandre. Paulo César Pereio Coringa, colega de cela de Alexandre. Ademir Zeine Gavião, colega de cela de Alexandre. Marcelo Escorel Vicente, carcereiro de Alexandre. Giacomo Pinotti José, espírito do nosso lar. Esther Jablonski Marília, secretária de Otávio. Vinixius Marques Diogo, colega do escritório de Theo e Mauro. Fernando José, espírito do nosso lar. Lena Crespi Sueli, cúmplice de Ismael. Carlos Kruber, juiz no julgamento de Alexandre. Cláudio Correia e Castro, advogado de Alexandre. Isaac Bardavid, promotor no julgamento de Alexandre. Anselmo Vasconcelos, colega de cela de Alexandre. Guti Fraga, colega de cela de Alexandre. Leônidas Aguiar Espingarda, colega de cela de Alexandre. Ivan Cândido, dirigente espírita. Ada Chaceliov, fonoaudióloga de Adunai. Joana Lima Verde, namorada de Tato. Bruno Fagundes, amigo de Dudu. Ronaldo Ciambroni, cúmplice de Ismael. Guilherme Correia, colega de trabalho de Valdomiro. Marcos Pasquim, bandido que ataca Adná no capítulo 49. Isilgelman, médico de Adunai. Duda Mambert, escrivão da delegacia. Jaime Leibovitch, ex-patrão de Alexandre. Newton Martins, padre na cerimônia de cremação de Alexandre. Fábio Máximo, vendedor de loja. Alberto Pérez, juiz de paz. Nana Gouveia, vendedora de perfumes. Shimon Namias, delegado da casa de detenção. Alfredo Martins, delegado de Itatiaia. Ludoval Campos Tabelião. Ivan Sena, juiz de menores. Marcelo Caridade, padre do casamento de Zeca e Sofia. Samir Murad, policial. Paulo César Nori Tanaka. Intrépida trupe, figurantes nas cenas do Umbral. Edson Frederico, ele mesmo. Produção. A Viagem é um remake da telenovela homônima escrita por Ivani Ribeiro e exibida pela Rede Tupi entre 1975 e 1976. A história aborda a vida após a morte segundo a doutrina espírita. Para escrevê-la, a autora baseou-se nos livros E a Vida Continua. 1968, e Nosso Lar, 1944, psicografados pelo médium Chico Xavier. A telenovela seria inicialmente transmitida na faixa das 18 horas. Porém, no horário das 7, a sucessora de Olho no Olho, que seria Vira-Lata, enfrentou problemas de produção e foi engavetada pela emissora para posterior execução. Assim, a viagem foi realocada para este horário. A demora desta decisão fez com que o diretor Wolf Maia iniciasse os trabalhos da novela em 20 dias até sua estreia. Quando escreveu o remake, Ivani Ribeiro estava com dificuldades para enxergar devido a complicações da diabetes. Sua colaboradora Solange Castro Neves lia o roteiro original e redigia as adaptações discutidas com ela. A Viagem foi a última novela escrita por Ivani, que morreu em 1995, aos 73 anos, vítima de insuficiência renal. Para interpretar a protagonista Dinah, Wolf Maia convidou Regina Duarte, que estava afastada das novelas desde Rainha da Sucata. Porém, Regina não pode aceitar o papel, sendo Cristiane Torloni convidada logo em seguida. Na época, a atriz morava em Portugal e foi convencida a fazer a novela com o argumento de que se tratava de uma história de comédia, o que não era exatamente a realidade.
Cláudio Correia e Castro foi o único ator a participar das duas versões da novela. Em 1975, viveu Daniel, mentor do Nosso Lar. Já em 1994 fez uma participação como o advogado de defesa de Alexandre. A Viagem foi a primeira e única novela da atriz e cantora Cris Pitsch, que morreu prematuramente em 1995, aos 24 anos, vítima de um infarto. Para ambientar a trama, a equipe de cenografia montou 50 cenários e mais de 200 ambientações nos estúdios Herbert Richards, no bairro carioca da Tijuca, além de uma cidade cenográfica em Jacarepaguá, também no Rio, para o núcleo da Vila Naurca. O Petrópolis Golf Club, na cidade fluminense de Petrópolis, era utilizado para representar o Nosso Lar, local para onde vão Otávio e Diná depois de mortos. Por sua vez, uma pedreira desativada em Niterói retratava o Vale dos Suicidas, local onde ficava Alexandre e outros espíritos atormentados. Para compor o cenário, a equipe inspirou-se na obra Inferno, Divina Comédia, de Dante Alighieri, e também na Cracolândia, localizada em São Paulo. Para o apartamento onde morava Diná, foi usado como fachada o condomínio Barra Mares, situado na Avenida Lúcio Costa 3300, na Barra da Tijuca. Já para a Fazenda Maktub, de Dona Guiomar, a locação usada foi a Fazenda Vista Alegre, no município de Valença, no Vale do Café, sul da região fluminense. A cena final da novela, que mostrou Diná e Otávio de volta à eternidade, foi gravada na Gruta de Maquiné, em Minas Gerais. Os elementos contidos nas cenas remetiam ao mais representativo da década de 1990, os primeiros computadores pessoais, PCs, os celulares tijolões, os Discmans, o Cadete GSI conversível vinho de Diná e a videolocadora da qual Diná e Andresa eram sócias. Os nomes de alguns personagens da versão original foram modificados na adaptação. Dona Isaura, mãe de Diná, tornou-se Dona Maroca. Maria Lúcia, filha de Estela, passou a ser Bia. Dona Josefina, mãe de Theo, chamou-se Josefa, e Dona Cidinha, dona da pensão na história, virou-se Ninha. O protagonista César Jordão ganhou Otávio como primeiro nome, pois um dos personagens da antecessora da novela, Olho no Olho, também se chamava César. O sobrenome da família de Diná também foi alterado, de Veloso para Toledo. Durante o período da Copa do Mundo de 1994, cujos jogos eram transmitidos pela Globo, a Viagem teve sua exibição remanejada para outros horários além do das 7, chegando a começar às 18h30 e às 20h20. A adaptação resultou no aumento da duração do tempo de exibição da novela em relação ao roteiro. A história escrita em 160 capítulos foi editada e exibida em 167. Foi reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo, entre 28 de abril e 12 de setembro de 1997, sucedendo Mulheres de Areia e antecedendo Fera Ferida. Foi reprisada pela segunda vez no Vale a Pena Ver de Novo entre 13 de fevereiro e 21 de julho de 2006, substituindo Força de um Desejo e sendo substituída por Chocolate com Pimenta. Por ocasião dessa reprise, o CD internacional da novela foi relançado pela Som Livre, e, hoje, é um dos mais procurados por colecionadores. O programa Video Show exibiu um resumo da trama em 5 capítulos no quadro Novelão, de 25 a 29 de junho de 2012, substituindo Renascer e sendo substituída por História de Amor.
Foi reprisada pela primeira vez pelo Viva, entre 14 de julho de 2014 a 24 de janeiro de 2015, substituindo a próxima vítima e sendo substituída por Pedra sobre Pedra na faixa das 14h15, com reprises às 0h30. Foi reprisada pela segunda vez no Viva entre 21 de dezembro de 2020 a 2 de julho de 2021, substituindo Chocolate com Pimenta e sendo substituída por Paraíso Tropical na faixa das 15 horas, com reprises às 23h45 e maratona aos domingos de 14 horas às 19 horas. Foi reprisada pela terceira vez no Viva, de 22 de abril a 1 de novembro de 2024, substituindo História de Amor e sendo substituída por Rock Santeiro às 12h15, com reprises às 2 horas, tornando-se a primeira novela a ganhar 3 exibições pelo canal. Essa reapresentação foi escalada em comemoração aos 30 anos do lançamento da trama, e coincidentemente, aos 10 anos de sua estreia no canal. Com essa reprise, a trama havia empatado com Escrava Isaura, apesar dessa ser mais reprisada na TV aberta, no ranking de novelas mais reprisadas na Globo. Está sendo reprisada pela terceira vez no Vale a Pena Ver de Novo desde 12 de maio de 2025, substituindo Tieta. Com essa reexibição, a novela se torna a segunda a ter 3 reprises na faixa depois de O Rei do Gado, ultrapassando Escrava Isaura e se tornando a trama mais reexibida da Globo. Além disso, também é a primeira novela das 19 horas a ser exibida na sessão desde Tititi, já que entre 2021 e 2024 foi adotada a regra que destinava o Vale a Pena a ser exclusivo para as novelas das 20 horas e 21 horas, enquanto que as novelas das 18 horas e 19 horas seriam reexibidas no horário das 14h45 na faixa intitulada Edição Especial. Não foi ao ar nos dias 18, 19 e 30 de junho, com os 2 primeiros por conta da cobertura de jogos da Copa do Mundo de Clubes e no último por conta da reapresentação do último capítulo de Garota do Momento. Até o momento, é a novela com mais capítulos sendo 7 no total, 38 46 61 67 70 74 e 78 Desse modo, foram escritos 160 capítulos e exibidos 167. Em agosto de 2017, a Globo Marcas lançou a Viagem Unbox com 14 DVDs. Foi a última novela da Globo distribuída em disco pela marca. Em 2 de agosto de 2021, foi disponibilizada na íntegra pelo Globoplay, como parte do projeto Resgate da plataforma, na versão exibida pelo Viva em imagem 16 horas e 9 minutos, tela esticada. Em 14 de abril de 2025, foi atualizada pela plataforma de streaming da Globo como parte do projeto Originalidade, com a atualização para o formato de exibição original, com o formato de imagem restaurado em 4 horas e 3 minutos, além de aberturas, vinhetas de intervalo e encerramento originais. A trama despertou o interesse do público no espiritismo. Houve em 1994 uma grande procura por centros espíritas, se comparado a anos anteriores, e um aumento na venda de livros sobre a doutrina. Seu legado acabou transformando a novela em uma das mais lembradas da história da TV Globo. A novela teve uma audiência média de 52 pontos, tornando-se um dos maiores sucessos do horário das 7 da Globo. Primeira reprise. Estreou com 25 pontos. Seu maior índice foi registrado no último capítulo com 34 pontos. Teve média geral de 24,95 pontos.
Segunda reprise. Estreou com 20 pontos. Seu maior índice foi registrado no dia 27 de junho de 2006 com 28 pontos. Teve média geral de 21,57 pontos. Reprises no Viva. Durante a reestreia da segunda reprise em 2020, a novela alcançou o primeiro lugar isolado entre os canais de TV por assinatura, tendo a terceira melhor estreia da história do horário das 15 horas, sendo superada apenas por Cabocla e Chocolate com Pimenta. Já na terceira reprise em 2024, a trama assumiu a liderança absoluta na TV paga mesmo sendo transmitida no horário de almoço, sendo inclusive a novela mais assistida da faixa das 12h15. Terceira reprise. Reestreou com 17,3 pontos e pico de 19, sendo o maior índice de uma reestreia no Vale a Pena Ver de Novo desde a segunda reprise de Mulheres Apaixonadas em 2023. Com o fim de Tieta e exibida sozinha na faixa, a novela registrou 17,9 pontos no dia 19 de maio de 2025, sendo esse o melhor resultado desde a segunda reprise de Laços de Família em 2020. No dia 8 de julho, bateu seu primeiro recorde com 19,9 pontos. Música. A Viagem. Esqueça, Forget Him. Marc Anthony 2. Roberta Corte Leal, versão 2 mais uma de amor, Geme. Ricardo Barreto 2. Antônio Pedro 3. Bernardo Vilhena 3 Meu Grande Amor Cezinha 4 Febre Lulu Santos 5 Caminhos de Sol Herman Torres 2. Salgado Maranhão 6 Ilha de Mel Júnior Mendes 2. Gastão Lamounier 7 A Viagem Kleberson Horst 2. Aldir Blanc 8 Poeira de Estrelas, Stardust Mitchell Pérez 2. Rogue Carmichael 3. Fafá de Belém, versão 4. Pedro Monteiro, versão 9 Melodrama Alvin L2. Fábio Fonseca 10 Beijo Partido Toninho Horta 11 Seja Lá Como For Ari de Carvalho 12 Ter Mais Que Um Coração Arthur Maia 2. Paulinho Lima 13 Quando Chove, Patrícia Marx 14 Cada Um no Seu Cada Um Zeca Pagodinho com parte de Ivan Milanês 15 Paisagem GR3 A Viagem, Internacional Your Papi Elton John e Paul Young 2 Liger de Cranberries 13 LL Standby e o The Pretenders 4 Twist and Shout 5 My Love Little Texas 6 Another Sad Love Song Toni Braxton 7 The Way I Feel 27 Heavens 8 Crazy Julio Iglesias 9 Wild Art Garfunkel 10 Missy Redaway 11 Ken We Talk Tevin Campbell 12 Paradise Corel 13 Desperate Lovers, parte Paulo Ricardo, Marta Sanches e Paulo Ricardo 14 Inidio BVSMP